Boa noite, tudo bem? Eu queria complementar o que eu dizia ontem sobre a questão do medo, né? As pessoas falam muito do medo, mas eu esqueci de dizer que quando a gente foi comprar lá em Luiz Tecidos as bandeiras, né? Tinha lá as faixas de Lula, a gente foi muito bem recepcionado, o pessoal muito feliz e alegre em relação à possível vitória de Lula em Paloma Tecidos também, quando a gente foi comprar a bandeira do Brasil. Então a gente percebe que há um clima de esperança para que se mude a situação atual. A gente vive outro contexto, né, em relação a 2018, contexto totalmente diferente, que naquela época tivemos a Lava Jato com o Moro perseguindo o Lula, em conluio com o MPF, todo mundo sabe. Tivemos, ainda bem, aquelas mensagens divulgadas pelo hacker. Se não fosse aquelas mensagens, a gente talvez ainda não tivesse libertado de toda essa mentira. Moro depois se torna inclusive ministro de Bolsonaro, como todos sabem, é público. Então percebemos que houve todo um conluio para que fosse tirado o principal candidato da campanha de 2018, o que estava à frente. O lado bom de tudo isso é que se há lado bom nisso, é que foi feita uma devassa, uma geral, em toda a vida de Lula. Inclusive levaram até o tablet do neto de Lula, infelizmente. Reviraram, Lula perdeu o irmão, chegou a perder um neto, perdeu a esposa, Marisa Letícia, mas, de fato, se há uma pessoa que teve a vida revirada nesse país, hoje a gente pode dizer que é a de Lula. Então, percebam que é um contexto diferente, é um contexto diferente. A mídia também teve um papel decisivo nesse processo, que foi uma mídia praticamente, principalmente as grandes mídias, críticas a tudo que de ilegalidade que estava sendo feito com relação ao processo de Lula. A gente não pode esquecer de parabenizar o pessoal que ficou em vigília durante todo o período lá em Curitiba que Lula esteve preso. Que assim, na sua vivência boa, você tem muito amigo, mas na situação que você fica, como Lula ficou, muita gente abandonou. E política, infelizmente, tem muito disso. Mas eu quero voltar para essa questão do medo, né? Porque parece uma perseguição, Bolsonaro, oh meu Deus, Bolsonaro, o bolsonarismo, mas é porque as pessoas às vezes elas não percebem ou não querem perceber até diante das lutas do dia a dia para a sobrevivência que tivemos com Bolsonaro o avanço no desmatamento do Pantanal, o avanço da mineração e desmatamento na Amazônia. Gente, a cada mês a gente bate recorde por cima de recorde de desmatamento da Amazônia. É triste, a gente está perdendo a Amazônia. Os indígenas, eles estão sofrendo horrores, mortes com o garimpo que avança indiscriminadamente. E o que nos irrita, e me irrita muito, é já dizer, não, mas a gente está investigando, a gente está combatendo desmatamento. Conversa para inglês ver que todo mundo tem notícia, acompanha que o desmatamento só piora. Ou seja, a gente está perdeu o respeito internacional da diplomacia brasileira. A gente tem um movimento bolsonarista que se assemelha muito ao movimento, o que, o que ocorreu nos Estados Unidos, o trumpismo, que acabaram invadindo o Congresso Nacional, o Congresso dos Estados Unidos, inclusive que teve mortes lá. Hoje está sendo. Ocorre lá investigações em relação a quem participou dessa invasão. E aí há um movimento para fomentar do bolsonarismo, para fomentar a violência. Você vê, mais de 1 milhão de armas sem investigações, como a gente comenta sempre sobre isso. O incentivo nos protestos, inclusive que Bolsonaro participou, contra o STF. O STF é um dos poderes dentro da nossa Constituição. A gente vive sob o regime de três poderes: é o poder executivo, legislativo e judiciário. E um tem um papel de controlar o outro. Né? É o sistema que se chama de freios e contrapesos. Então,
Quando você vê todo o movimento bolsonarista para que feche o STF, é, acabem as eleições, eleição de papel, que acaba as urnas eletrônicas. Ora, Bolsonaro foi eleito toda a vida dele, né? Desde que surgiu as urnas eletrônicas, sistema mais seguro e respeitado pelo mundo inteiro. E aí você vê que, se for pesquisar historicamente, vai se perceber como eram feitas as fraudes nas eleições quando eram eleições por cédulas de papel. Então o Brasil é respeitado no mundo por seu sistema eleitoral. Então não é uma perseguição ao bolsonarismo, é porque o bolsonarismo, percebam, com o argumento da falsa pauta moral, ele traz para a gente tudo de negativo, tudo de pior que já aconteceu nesse país. Percebam, em 4 anos, o quanto a gente regrediu nas políticas sociais, na economia, na educação, no meio ambiente, na saúde, o que o mais emblemático é a saúde. Com a pandemia, a gente teve mais de 700 mil pessoas que morreram e que poderiam ter muitas vidas serem poupadas se o governo tivesse de fato trabalhado para apressar as vacinas, as campanhas de prevenção, lockdown, enfim, isso é um fato que todo mundo conhece. Gente, hoje as vacinas, vacina para criança, vacina que a gente já vinha, era respeitado no mundo também, pela prevenção de doenças como a poli e outras doenças mais. A gente tem níveis de vacinação em crianças que estão em 35%. Ou seja, a gente corre o risco de voltar doenças que já tinham sido erradicadas no Brasil, porque não há um compromisso de se trabalhar campanhas, de se trabalhar a vacinação. O negacionismo também na área da saúde. É muito atraso, gente. É muito atraso. E quando você vê esse movimento de aglutinação, de juntar todo mundo pela democracia, é porque há um risco real de rompimento da nossa democracia. Nunca, nunca, desde que começaram as eleições, você viu tanto as Forças Armadas querendo se meter dentro do processo eleitoral. As Forças Armadas têm um papel de segurança, de assegurar o transporte das urnas, o papel de proteger a população para que a gente tenha um pleito seguro, não o papel de se meter dentro do processo eleitoral. A gente tem um dos processos, talvez o mais seguro do mundo. Já foi testado, é atestado, é aberto para universidades, para hacker, para todo mundo, representantes de partidos, da sociedade civil, para lá ir lá e aferir as urnas eletrônicas, o processo eleitoral. Mas se criou essa fake news, essa fantasia de que não é seguro. Ora, Bolsonaro foi eleito presidente sob as urnas eletrônicas. Bolsonaro foi eleito para deputado federal todas as vezes com as urnas eletrônicas. O filho vereador, o outro filho senador. Então, é uma forma de descredibilizar as urnas eletrônicas para quê? Para criar o caos. Sabe que vai perder e quer criar o caos para que os bolsonaristas mais loucos, né? Loucos, possam atrapalhar o processo eleitoral. Então, como eu ia dizendo, é por isso que há esse movimento conjunto de Lula e das outras frentes de aglutinar todas as forças democráticas do país. Para quê? Para que a gente possa ter respeitada a nossa Constituição, a nossa democracia. Então, eu estou fazendo esse vídeo complementando as falas de ontem, porque eu achei necessário as pessoas às vezes se perguntam por que tudo isso contra Bolsonaro. Bem, Bolsonaro, quem acompanha, quem não vive numa bolha, tem acompanhado tudo o que ele tem feito de negativo para o país. Não vou esquecer nunca daquela reunião da boiada. Vamos fazer a boiada passar enquanto está se preocupando com a pandemia. Vamos reunião com embaixadores para falar mal do processo eleitoral. Ida ao velório da Rainha Elizabeth para se fazer campanha eleitoral. Então, é de tudo
de ruim que o país não precisava. E quero só complementar, estamos nisso por conta de pautas hipócritas, pautas morais hipócritas. Não vou morrer falando da mamadeira de piroca que muita gente acreditou que o PT ia fechar a igreja, que muita gente acreditou, o PT governou por 16 anos, não fechou uma igreja. Na verdade, você percebe o respeito a todas as religiões, o espaço para todo mundo. Então se falou que ia fechar a igreja, falou-se da mamadeira de piroca, falou-se também da ideologia de gênero nas escolas. Gente, que coisa mais idiota. Até na Câmara de Vereadores aqui foi votado um projeto ridículo em relação a essa questão da ideologia de gênero, que não existe. Mas as pessoas não se informam, as pessoas. A gente tem muita história do WhatsApp do tiozão que se informa por WhatsApp, por fake news e não vai verificar de fato a realidade. Então, por tudo isso, a gente está nessa luta, a gente está travando essa luta difícil para que a gente possa ter de volta o respeito à nossa democracia e também que a nossa Constituição seja respeitada. A nossa Constituição é linda, o nosso país é lindo, nosso país tem tudo para crescer e ser um país ainda maior, porque ele é rico, o nosso país não sofre desastres naturais como outros países sofrem. A gente precisa só que a gente tenha unidade para que faça esse país crescer, gente. Boa noite, muito obrigado. Eu precisava complementar com essa minha fala, porque para não parecer incompleto o que eu disse ontem. Cheiro, e vamos à vitória, vamos sobreviver. Pena que outras pessoas, infelizmente 700 mil pessoas, ficaram no caminho, mas estamos na luta. Cheiro.